A minha opinião jurídica enquanto advogado é que o STF rasgou completamente a Constituição Federal. Eu vou mostrar aqui quantos princípios constitucionais e processuais o STF violou ao utilizar duas ADIs como forma de derrotar os aposentados na revisão da vida toda e impor uma derrota que ele sabia não ser possível nos embargos de declaração da revisão da vida toda. Minha opinião jurídica, estritamente jurídica, é que foi um golpe. O STF conseguiu criar uma das maiores anomalias jurídicas que eu estou tendo a infelicidade de ver com os meus próprios olhos e, infelizmente, eu jamais conseguirei desver o que está acontecendo. A anomalia é tão grande que, hoje, todos nós sabemos que a revisão da vida toda acabou. No entanto, como é que está o julgamento da revisão da vida toda? O recurso extraordinário, os embargos de declaração. Inacreditavelmente, nós temos um mérito julgado. A revisão da vida toda hoje está 6-5, vitória dos aposentados. Temos embargos de declarações pendentes que deveriam analisar simplesmente a questão do pagamento dos atrasados. No entanto, através de outro julgamento das ADIs que estavam paradas há 20 anos, que foram ressuscitadas por Luiz Roberto Barroso, em que ele conseguiu reunir votos para, através de uma ressalva, anular tudo que foi decidido na revisão da vida toda, no recurso extraordinário. É inacreditável a anomalia jurídica criada pelo STF. Infelizmente é verdade. Pessoal, eu não dormi bem. Eu não dormi direito. Eu imagino você, aposentado, como deve estar se sentindo. Olha só, vocês são humanos. Vocês são pessoas que foram tratadas como lixo. Como números. Nós não tivemos nenhum argumento jurídico nos 7 votos contrários à revisão da vida toda em um outro julgamento. Isso é um escândalo jurídico tão grande que deveria repercutir no mundo inteiro, na imprensa internacional, nos direitos humanos. Um escândalo jurídico perpetrado pela instituição que deveria defender a Constituição, os princípios constitucionais e os idosos. É inacreditável a anomalia jurídica que eles criaram e o precedente ridículo, horroroso, perigoso que o STF criou para a própria instituição. Parabéns, Alexandre de Moraes. Parabéns, André Mendonça. Parabéns, Carmen Lúcia. E parabéns, Edson Fachin. Só reconheço os 4. O meu respeito e admiração vai para os 4. Os demais, não cito sequer os nomes e não pronuncio mais no meu canal. Porque foi inacreditável o que aconteceu. Pessoal, as pessoas estão fazendo uma pergunta. E eu vou responder aqui neste vídeo. Existe alguma coisa que possa ser feita? Eu vou responder neste vídeo. Agora eu gostaria de mostrar para vocês os princípios que foram violados pelo STF neste julgamento das ADIs. Olha só. Princípio da dignidade da pessoa humana. É o primeiro princípio. O STF retirou dos aposentados dignidade. Em que lugar do mundo é justo uma pessoa que trabalhou e contribuiu durante anos, durante décadas, não ter direito à retribuição ao que ela contribuiu? Em que lugar do mundo isso é justo? Para onde foi o dinheiro do aposentado? Para onde foi? Um aposentado que trabalhou durante 20, 25 anos em um banco, só a título de exemplo, recebendo altos salários, teve descartadas todas as suas contribuições, não foram utilizadas, vem, se aposenta por idade e recebe um salário mínimo. Em que lugar do mundo isso é justo? Somente na cabeça dos 7 ministros do STF que aplicaram o golpe na revisão da vida toda. Na cabeça deles é justo. Porque foi dito lá, no julgamento das ADIs, que iria quebrar o país. Mentira. Mentira. E todo mundo sabe que isso é mentira.
Né? E como fica a situação dos aposentados, do dinheiro do aposentado que ele efetivamente contribuiu? O nosso sistema é contributivo-retributivo. O aposentado contribuiu. E a retribuição? O dinheiro ficou com quem? O que aconteceu com o dinheiro do aposentado? Coloque aí nos comentários. Qual é o nome disso? Quando você pega o dinheiro e você de alguém, dinheiro que não é seu, que você tem a obrigação de dar a retribuição e você não faz, o que é? Qual é o nome disso? Primeiro princípio, dignidade da pessoa humana. Princípio da legalidade. Olha só, pessoal, nem tudo que é decidido, né, apesar de você ter áreas de legalidade, porque eles utilizaram um julgamento, é justo e é moral. O que nós presenciamos ontem e todo mundo viu foi um julgamento absolutamente imoral, apesar de legal, né, porque eles ressuscitaram duas ADIs que estavam paradas há 20 anos e como brilhantemente o ministro André Mendonça falou, se houvesse qualquer prejudicialidade e conexão entre os julgamentos, teria que se ter julgado as ADIs há muitos anos atrás para somente a partir daí você iniciar o julgamento da revisão da vida toda. Né? Foi um julgamento, apesar de legal, né, porque eles utilizaram o direito, né, os votos, se é que a gente pode chamar de votos, foi um julgamento absolutamente imoral. Princípio do contraditório e ampla defesa. Ministro Gilmar Mendes era AGU, se declarou impedido no processo. Depois, recentemente, eles alteraram o entendimento para permitir que ex-AGU pudesse votar. Só que não há a retroação da mudança do entendimento. Se Gilmar Mendes, lá atrás, se declarou impedido, ele permanece impedido e eles passaram por cima. Então, a ampla defesa do aposentado, no sentido de que o voto do ministro do Gilmar Mendes foi um ataque ao aposentado, a ampla defesa foi violada, porque ele deveria permanecer impedido e eles passaram por cima. Por que eles passaram por cima, doutor? Porque não existe nenhuma consequência. Não tem consequência. Né? Um ministro que Gilmar Mendes, impedido, não poderia votar jamais, juridicamente, não deveria. E ele vota, mesmo tendo se declarado impedido. Né? Não retroage, a mudança de entendimento é dali para frente. Então, os ex-AGUs podem votar a mudança de entendimento para frente e não para trás. Mas eles passaram por cima. Né? Com que objetivo? Prejudicar o aposentado, apenas. Princípio da duração razoável do processo. Este daqui, meu amigo, talvez seja o principal. Enrolaram, pediram vistas quando não era necessário pedir vistas, não tinha nada para ser estudado, marcaram e remarcaram o julgamento por diversas vezes, com o único objetivo de Lula ficou enrolando para indicar um novo ministro. Né? Mas eles sabiam, eu não vou citar nomes, pessoal. No meu canal hoje eu só falo de 4 ministros do STF, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Carmen Lúcia e Edson Fachin, a quem eu tenho respeito e admiração. Os outros não falo mais o nome, não escrevo o nome, nada. Eles enrolaram o máximo que eles puderam para que Lula indicasse um novo ministro, que foi Flávio Dino. Eles esperaram a posse de Flávio Dino, esperaram Flávio Dino poder votar nas ADIs e somente quando eles perceberam que tinham os votos necessários para, através de uma ADI, derrubar a revisão da vida toda, eles pautaram. Apenas duração razoável do processo, extremamente violada. Princípio da igualdade. Como vocês viram no voto de Alexandre de Moraes, diversas vezes ele falou: o aposentado que tem direito à revisão da vida toda só quer ser tratado igual, através da regra definitiva. É a única pessoa, é a única coisa que o aposentado está pedindo, um tratamento igual, isonômico. Né? E eles, o que fizeram? Passaram por cima, sem nenhum argumento jurídico, sem nenhum fundamento jurídico, apenas combinaram ali que eles iriam votar no sentido de que é obrigatória a escolha não. Você só tem como fazer o cálculo através da regra de transição e não através da regra definitiva. Combinaram aquilo ali, nenhum argumento jurídico foi utilizado para defender essa posição, conseguiram os votos e acabou. Princípio da eficiência. Pessoal,
precisa falar alguma coisa? Qual foi a eficiência que o STF teve? O STF, se não fosse a revisão da vida toda, não teria sequer julgado essas ADIs que estavam paradas há 20 anos. Eles tiveram um trabalho absurdo de encontrar uma maneira de acabar com a revisão da vida toda através de um julgamento, de outro julgamento. Qual é a eficiência que o STF tem com julgamentos que duram décadas? Nenhuma eficiência. Princípio da boa-fé. Precisa falar alguma coisa aqui sobre boa-fé? O que aconteceu e que todo mundo viu, que está gravado, teve alguma boa-fé? Houve ou não houve violação do princípio da boa-fé? Princípio da efetividade. Nenhuma efetividade. Princípio da cooperação. Pessoal, princípio da proteção da confiança. Vocês estão vendo aqui que quase todos, se não todos os princípios foram violados. É muito difícil sequer a gente conseguir explicar o que aconteceu de uma instituição que deveria defender estes princípios e não violá-los. É inacreditável que nós estejamos vivendo e passando por isso. Aí outros profissionais vão vir correndo e digitar: não foi uma decisão política, mas o STF não é uma instituição política, ou não deveria ser. Não se pode aceitar que o STF vire uma instituição política e que dê decisões políticas, porque eles não são políticos. Isso é uma tremenda falta de respeito. E quem perde, pessoal? Claro que o aposentado é o principal prejudicado, porque ele não perdeu. Você, aposentado, você não perdeu a revisão da vida toda. Nós, advogados, não perdemos a revisão da vida toda. Nós ganhamos a revisão da vida toda. 2 vezes no mérito, inclusive hoje, a revisão da vida toda continua, ganha. A anomalia, a aberração jurídica é tão grande que hoje, ainda hoje, apesar de tudo isso, se você for olhar o processo da revisão da vida toda, ele está ganho. Com pendência de julgamento de desembargo de declaração em relação aos efeitos financeiros, mas eles destruíram a revisão da vida toda através de um outro julgamento. Você não perdeu. Você teve retirado de você o direito, pessoal. Estava aqui, ó. Aqui é o direito, a revisão da vida toda. O mérito julgado, certo? A única questão seria o pagamento. Imagine que as canetas e os lápis representam o pagamento dos atrasados. Deveria se estar sendo discutido isto. Aí veio o STF, pegou e retirou. Deu com uma mão e retirou com a outra. Deu com a mão ao julgar 2 vezes o mérito da revisão da vida toda e tirou com a outra ao utilizar uma ADI para simplesmente pegar o direito de você e retirar. Não houve derrota na revisão da vida toda. A aberração jurídica é absurda, é tamanha. Não é possível que processualistas, constitucionalistas, grandes juristas deste país não vão se manifestar. Não é possível que a OAB Nacional não vá se manifestar, certo? Que não vá passar isso no Jornal Nacional, no Fantástico, né? Ou que estes veículos de comunicação estejam no bolso do governo federal, totalmente subservientes e manipulados, e não falem o que aconteceu, o que está acontecendo com o direito de idosos que construíram este país, que trabalharam, pagaram suas contribuições e tiveram na cara dura um direito simplesmente retirado. Não é possível. Jurista sério neste país tem que se manifestar e tem que se posicionar. Falar a opinião profissional. Certo? Nós temos direito. E vocês viram que alguns ministros do STF tratam advogados como se fosse lixo. O STF é um ambiente hostil para o advogado. Vocês viram, e isso está frequentemente, quando um advogado vai ali, sobe para falar alguma coisa, o tratamento ridículo que eles recebem. Ontem nós acompanhamos o doutor João Badari e o doutor Murilo. Vocês viram até na postura que eles estavam nitidamente sentindo a sensação que eu tive, uma sensação de opressão. E a forma como um determinado ministro fala e se dirige com
o advogado é uma forma agressiva. É como se ele fosse melhor, fosse superior ao advogado. E olha só, vocês não são ministros do STF, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são apenas humanos que ocupam provisoriamente uma cadeira de ministro do STF. Vocês vão sair um dia, todos vocês vão sair. O STF, inclusive, é maior do que vocês. Vocês não são o STF. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição, certo? Essencial à concretização da justiça, e alguns de vocês estão desonrando a instituição, certo? Mas vocês vão passar. Vocês podem ficar de muitos anos, mas vocês um dia vão deixar, e vocês são pagos com o dinheiro do povo. A remuneração que vocês recebem é paga através dos impostos que eu pago, que o aposentado paga, que a pessoa de menor condição financeira no país paga quando ela compra qualquer coisa através dos impostos que estão embutidos ali na compra que ela fez. Então vocês precisam respeitar o advogado, respeitar o idoso, respeitar as pessoas, porque vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são iguais. E se um dia eu tiver que sustentar alguma coisa aí, fisicamente no plenário, com certeza absoluta, eu vou entrar de cabeça erguida e eu não vou me intimidar com tratamento ruim, com palavras agressivas, não. Os advogados precisam se unir. A classe precisa se unir. Porque senão, nós vamos deixar que ministros nos tratem como cachorros. E nós não somos cachorros. Pessoal, respondendo a pergunta, tem algo que pode ser feito no STF? Não. A única possibilidade da gente ter alguma alteração sobre revisão da vida toda seria através de lei. Ok? Se nós tivéssemos uma lei, se fosse apresentado um projeto de lei que fosse aprovado e autorizasse expressamente a inclusão das contribuições anteriores a julho de 94 e o cálculo através da tese da revisão da vida toda. Juridicamente, no STF, nós não temos nada. Agora, observem que eles estão julgando a questão das drogas. E já há um projeto de lei em caráter de urgência tramitando para anular os efeitos do julgamento do STF. Então, o STF vai decidir o que ele quiser lá e a lei vai vir e vai dizer que não. Seria isso possível na revisão da vida toda? Eles manobraram, fizeram o que eles fizeram com as ADIs. Se nós tivéssemos uma lei, apresentação de um projeto de lei que fosse aprovado e autorizasse, pouco importaria o que eles decidiram agora sobre a revisão da vida toda. Ah, doutor, mas não poderia esta lei vir a ser questionada e declarada inconstitucional? Não. Porque não seria uma lei inconstitucional. O julgamento que eles fizeram nas ADIs, na minha opinião, juridicamente, este sim foi inconstitucional. Uma lei autorizando a inclusão das contribuições anteriores a 94 não seria inconstitucional. Pessoal, dia triste. Não tem como 22 de março ser um bom dia, mas eu espero que você encontre conforto nas minhas palavras e nos esforços que nós, advogados, fizemos, tentamos defender o seu direito até o último segundo. Assim como Alexandre de Moraes tentou defender o seu direito até o último segundo, assim como André Mendonça, na argumentação brilhante, Carmen Lúcia, que estava atônita. Se vocês repararem no voto de Carmen Lúcia, a maneira que ela estava assim, sem acreditar no que ela estava ouvindo e vendo. E Edson Fachin, brilhantemente, que desde o início do julgamento, dialogando ali com Alexandre de Moraes, você sabia qual seria a postura de Edson Fachin. Parabéns aos 4 ministros. Aos demais, eu só lamento por vocês, porque vocês me envergonharam enquanto brasileiro, enquanto jurista, e vocês envergonharam a todos os aposentados deste país. Uma pena, uma lástima. Eu sinto pena. Pena. É triste o que vocês fizeram. Um abraço, pessoal. Até a próxima.